Eu saúdo a todos, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais uma vez a gente costuma dizer, estamos na presença de Deus, mais uma tarde, mais uma noite, um fim de dia, é pela infinita misericórdia do Senhor, né? Estamos aqui mais uma vez, eu dizendo para você, eu digo para você que você deixe o teu like, que você se inscreva, compartilhe, faça a tua parte, faça a obra de Deus. Vamos fazer junto, enquanto nós possamos fazer, porque sabemos que é esse o dia, não é outro. Hoje nós temos esta chance, essa oportunidade, hoje nós temos vida, amanhã só Deus sabe. Amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então eu sempre costumo dizer, vamos aproveitar hoje nós temos que aproveitar. Graças a Deus eu quero continuar com um estudo que eu comecei, eu não sei se as coisas estão indo mais ou menos, mas eu espero que sim. Importa que eu quero falar para você a respeito do perdão. Continuar falando a respeito do perdão. Sabe que a Bíblia é bem clara. Jesus disse que se nós não perdoar, não seremos perdoados. Nós não vamos ser perdoados. Então nós temos que aprender a perdoar para nós ser perdoados. Né? Nós temos que se colocar na presença de Deus com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro. Aquela palavra ela é bem clara. Se alguém tiver alguma coisa contra o seu próximo, que acerte ainda no caminho, para que não chegue diante do júri, diante do tribunal, e ali, quem sabe, ser condenado. Então nós temos que ainda hoje aprender a perdoar, praticar justiça em nosso coração. Então eu digo para você se inscreva. Eu continuo dizendo, eu sou José Ernesto Preus, o José Preus Evangelista, para quem não sabe. E eu procuro aquilo que eu aprendo no dia a dia, na palavra de Deus, aquilo que eu aprendo do Senhor, aquilo que eu aprendo de alguém, como diz que a gente sabe que tem experiência espiritual, que pode passar para a gente possa transmitir para outro também, para que o outro também possa aprender. Vamos fazer junto, vamos fazer essa obra, vamos fazer essa missão, vamos fazer aquilo que estamos incumbidos, aquilo que o Senhor nos chamou, nos confiou. Nós não podemos negligenciar, porque essa é a meta, esse é o nosso compromisso. Esta é a tarefa que o Senhor nos deixou. Façamos a obra com carinho, com amor, com misericórdia, assim como Deus tem por nós. Para que o Senhor venha se agradar. Com misericórdia, a Bíblia diz. Que nós temos que ter misericórdia em nosso coração, compaixão. Como exemplo que ali Jesus deu para muitos a respeito do perdão, a respeito da compaixão, a respeito da misericórdia. A Bíblia diz que Jesus tinha íntima compaixão. Jesus chegou a dizer, numa certa ocasião, para os fariseus, o que seria melhor era dizer para o homem, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Né? Então, os pecados das pessoas tinham que ser perdoados. Quando Jesus sentia íntima compaixão, com certeza. Porque aquelas pessoas já chegavam se humilhando, aquelas pessoas já chegavam reconhecendo a necessidade que eles tinham para alcançar a misericórdia do Senhor. Então, como você se colocava como humilde, reconhecendo suas necessidades, sua precisão, Deus tinha compaixão, Jesus tinha compaixão deles e perdoava eles. E eles chegavam e alcançavam a misericórdia do Senhor, alcançavam a bênção, alcançavam o milagre da sua vida, alcançavam muitas vezes palavras de vida eterna. Eu quero ler uns versículos nessa noite, que está em Romanos. Vamos olhar aqui.
Em livro de Romanos, no capítulo 4, do versículo 4 em diante, né? O 4 em diante até os 7, 8 por aí. Vamos ler os versículos para ver o que Deus fala a respeito do perdão. Porque nós precisamos do perdão. Se Deus não perdoasse nós, o que seria de nós? Não adiantava nada. Não resolveria nada. Nós ia estar perdendo tempo. Né? Mas quando Deus tem compaixão, tem misericórdia de nós, Ele perdoa os nossos pecados. E vamos ler aqui então que diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Veja bem. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça. Imputa a justiça, não o pecado. Imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem em que o Senhor não imputa pecados. Veja bem, Deus não imputa pecados, imputa a sua justiça. Porque Ele encontra misericórdia, Ele encontra compaixão, Ele encontra humildade. Como a gente sempre costuma a falar, o reconhecimento. Uma pessoa que reconhece, que se humilha, ele se coloca abaixo, ele se coloca menos, ele se coloca como necessitado. Então ele sente no seu íntimo, no seu coração, quanto ele precisa do perdão de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão. Assim ele deve também sentir no seu coração quanto o seu próximo precisa do seu perdão. Quanto precisa da sua misericórdia, da sua compaixão. Quanto aquele teu próximo precisa. Por isso que Jesus disse assim, ó: ame o teu inimigo. Ame o teu inimigo. E também disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. Amai o teu próximo se você quer coisas boas para ti. Se você quer no teu coração algo que verdadeiramente venha satisfazer a tua alma, venha satisfazer a tua vida na presença de Deus, a tua vida espiritual. Queira também para o teu próximo. Queira para o teu semelhante. Que aí você vai caminhar bem nessa caminhada. Né? Eu quero ler lá em Salmo também, em Salmo no 32, no versículo 1 e o 2, vamos ler o que disse, né? Aleluia, o salmista lá, né? No Salmo 32, né? Nós vamos ler uma palavra também nessa noite, para nós meditar na palavra de Deus. Não é porque somos mais sábios do que alguém, ou porque queremos chegar além, né? O que nós devemos chegar é o mérito da salvação. O que nós devemos chegar ao entendimento, à sabedoria, como se diz, da salvação e da vida eterna nas nossas vidas, porque nós precisamos disso, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos toda a sabedoria, porque Salomão, ele tinha toda a sabedoria, mas mesmo assim ele colocou aquilo ali como vaidade, que aquilo ali não ia adiantar de nada para ele se ele não tivesse humildade no coração, se ele não tivesse verdadeiramente a confiança em Deus, se não tivesse a fé, não tivesse verdadeiramente a misericórdia, a compaixão, o temor de Deus. Precisamos ter temor, precisamos ter todas essas coisas, precisamos praticamente, como a gente costuma dizer, se doar para o Senhor. Se doar. Porque se o homem e a mulher não é nada, o que ele pensa que ele é? Se ele não é nada, o que ele pensa que ele é? Ou se ele pensa que ele é alguma coisa,
não adianta nada, né? Não resolve nada. Ele não pode, porque o apóstolo Paulo mesmo falou, né? Se pensar ter alguma coisa, que glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor, porque só o Senhor que fez você estar na face da terra, só o Senhor que te deu vida, só o Senhor que te chamou, que te tirou do lamaçal do pecado, tirou lá do mundo da perdição, do mundo do engano, da mentira, da vaidade, do orgulho, lá onde eu e você nós não tinha força nenhuma para dar um passo sequer. Nem sequer tomar uma decisão na presença do Senhor, mas quando Deus colocou no íntimo do nosso coração esse desejo ardente de ser um vencedor, hoje estamos aqui. Então vamos ler aqui em Salmo 32, no versículo 1 e o 2, que diz assim, ó, né? Bem-aventurado. Vamos ler o título aqui que diz assim, a felicidade do homem perdoado. A exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujos pecados é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando a gente fala dos frutos do Espírito Santo, né, que o apóstolo Paulo falava muito a respeito dos frutos do Espírito Santo, que está em livro de Gálatas, está em livro de Romanos, enfim, né? A gente vê ali que ali não havia engano, porque verdadeiramente os frutos do Espírito Santo, ele oferece toda a paz, oferece toda a misericórdia, toda a compaixão, tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que Deus, né, que Deus quer que nós oferecemos no dia a dia, né? É isso que nós precisamos, né? Aqui nós podemos ver uma palavra da felicidade do homem perdoado. É uma felicidade o homem que é perdoado. Se você tem felicidade no seu coração, na tua vida, porque você é perdoado, você precisa aprender a perdoar. Da maneira que você é perdoado, assim, assim como você perdoa, é a mesma forma. A maneira que você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 6, onde fala a respeito, né, do perdão, né? Vamos falar um pouco também a respeito disso. Porque nós estamos aqui para aprender, ó. Que diz assim, no 6,14, diz assim, né? Então vamos começar no 12, que diz assim, ó. No capítulo 6 de Mateus e no versículo 12 em diante, que fala assim, ó. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, como a gente costuma falar, que é a mesma forma. Aquilo que nós plantar é o que nós vamos colher. Porque é muito difícil, não é fácil. Falar para os outros é fácil. Mas nós temos que oferecer este fruto. Isso aí tem que nascer em nosso coração. Tem que nascer em nosso coração o perdão. Por mais que seja difícil, as pessoas ofendem. Muitas vezes nós ficamos até com raiva, ficamos com ira. Mas se nós puder sair dali, saindo dali muitas vezes arranjando um canto,
arranjando um lugar meio isolado. Pedimos misericórdia para Deus. Pedimos misericórdia para Deus. Eu nunca me esqueço uma vez que eu saí de casa, anos atrás. Eu saí de casa e eu ainda falei com Deus, digo, vou na casa de um casal que era muito, eu gostava muito deles, muito abençoado. E a gente, como a gente sempre espera, dali só receber coisas abençoadas, palavras de bênção, de vida eterna, enfim, as coisas que realmente vêm edificar. Mas houve uma prova na minha vida, uma prova muito forte. Houve uma prova e a gente não sabe o porquê que isso vem muitas vezes. É para nós estruturar, depois a gente entende que é para nós estruturar. E eu me lembro, não estou lembrado de qual foi a palavra que essa missionária, que essa irmã me falou naquela noite, mas me ofendeu tanto. Aquilo atravessou uma flecha no meu coração. E eu fiquei com aquela flecha atravessada no meu coração por 3 dias. E eu orava muito, e eu chorava na presença de Deus. Eu dizia, digo, Senhor, perdoa a mim e perdoa ela. Eu não quero que o Senhor impute esse pecado na vida dela e nem na minha vida. E comecei a clamar até que o Senhor retirou aquilo ali. Né? E aí eu fui entender depois o porquê da história, muitas vezes tem que vir esses obstáculos para que verdadeiramente nós possamos aprender a perdoar. Nós temos que aprender a perdoar para que verdadeiramente nós sejamos perdoados. Né? Se nós aprender a perdoar, nós vamos ser perdoados pelo Senhor. Né? Aqui nós podemos ver essa palavra, como essa palavra é tremenda. Né? Se nós perdoar os homens que estão na terra, estão na face da terra, estão diante de nós muitas vezes, é o que nós ofendemos no dia a dia, são tantos ataques, tantas injúrias, tantas calúnias, tantas mentiras, tanto isso, tanto aquilo outro. Mas este é o caminho estreito ao qual o cristão tem que andar. Este é o caminho estreito ao qual o cristão precisa andar muitas vezes. Eu me lembro que anos atrás, logo que eu comecei, eu tive um sonho com um caminho bem estreito. E esse caminho eu não podia escorregar para o lado que quisesse, nem para a esquerda, nem para a direita, eu tinha que andar somente adiante, somente para frente, sem errar o pé em momento algum. E ali eu pude entender uma coisa: este mundo é assim, este mundo é desse jeito. Todo dia, todo momento, a cada passo, existe uma calúnia, existe uma injúria, existe uma crítica, existe uma murmuração, existe uma zombaria, existe algo que nos coloca para baixo, muitas vezes, que nos coloca a ponto até de desanimar, muitas vezes. Mas nós precisamos ficar, por que a Bíblia diz que é para nós orar sem cessar? Orai e vigiai sem cessar. Porque nós temos que orar a cada momento, clamar ao Pai e pedir, como ali Jesus pediu perdão para a humanidade. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Assim é o cristão, assim é aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que tem algo na vida, aquele que tem desejo de oferecer o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Se ele tem desejo de oferecer o fruto do Espírito Santo para o mundo, para a humanidade, ele precisa divulgar isso. Ele precisa mostrar que verdadeiramente existe no seu coração o perdão, o desejo, a justiça. É isso que precisamos. É fácil. Jesus não disse que era fácil, e nem eu, muito menos eu, vou dizer que é fácil. Mas é preciso, é necessário, e nós chegamos lá. Porque muitas vezes, em muitos momentos na minha vida, eu já passei por isso. E eu vi muitas pessoas também ter que passar por isso. E precisa de aquele que chegar naquele dia e tiver mágoa no seu coração, e tiver algo desejando no seu coração para que o mal venha ocorrer na vida do seu próximo, do seu semelhante. Mesmo que a Bíblia diz
que a vingança pertence ao Senhor, mas você não pode clamar a Deus e pedir vingança para aquela pessoa. Você tem que descansar no Senhor, você tem que confiar na justiça de Deus. E se Deus quiser, e se Deus desejar de salvar aquela alma, que Deus salve aquela alma, aquela vida, que não dependa no teu coração de mágoa, de rancor, de algo que verdadeiramente, né, venha prejudicar aquela pessoa, mas que verdadeiramente você tem um desejo de justiça, um desejo ardente de compaixão, de misericórdia, porque você, aquilo que você não quer para você, a tua alma, de pendurada a tua alma caída no inferno, perecendo pela vida inteira, como se diz, pela eternidade inteira, pela eternidade, não é para uma vida inteira, uma vida ainda passa. Uma vida iria passar, quem sabe, né, algumas centenas de anos, milhares de anos, mas uma eternidade seria para sempre. Você não quer para você. Você quer para você? Então você não deve querer para o teu próximo também, para o teu semelhante. Então perdoa ele. Peça que Deus venha perdoar ele. Peça que Deus venha perdoar a você, a perdoar todos nós, para que é só assim, com compaixão, com misericórdia, com ardência no coração, de justiça, de clamor, de desejo de um vencedor. É isto que nós precisamos nesta caminhada, nesses últimos tempos. Eu poderia estar aqui falando de outras palavras, eu poderia estar falando de coisas agradáveis, mas eu tenho que falar a respeito do perdão, porque eu vejo, como a gente costuma dizer, a gente vê muitas coisas a respeito da falta do perdão. Tem gente que diz, se fosse isso, até que eu perdoava, mas aquele outro não posso perdoar, é muito forte. Mas Jesus, ele não quis saber qual era o tamanho do pecado e até hoje não quer saber na tua vida. Ele não quer saber na nossa vida, ele não quis saber na minha vida. Qual é o tamanho, quantos pecados, quantidade de pecados que eu tinha. Ele perdoa todos os meus pecados. E eu tenho que perdoar o meu próximo, meu semelhante, meu irmão. Eu tenho que perdoar de todos os pecados. Se ele cometeu uma pequena ofensa ou uma ofensa maior, aquela ofensa que muitas vezes machuca, aquela ofensa desagradável, aquela ofensa, como a gente costuma dizer, que vem colocar a gente para baixo muitas vezes. Como dissesse, tu não é ninguém, tu é uma porqueira, como eles chegavam para Jesus e diziam. Ali chamavam Jesus, Jesus mesmo chegou a dizer, olha, se o pai de família chama de demônio, o que dirá de vós? O que dirá de vós? Que muitas vezes nós não temos um milagre como Jesus tinha para oferecer. Nós não temos uma vida santa como Jesus tinha para oferecer. Nós não temos verdadeiramente nem sequer alguma coisa por cento que Jesus tinha para oferecer para a humanidade, e assim mesmo a humanidade criticava, zombava, né, murmurava, né, duvidava. Imagina nós, que muitas vezes somos uns fracassos, muitas vezes na presença de Deus. Somos fracassos, muitas vezes, diante dos homens, diante de tantas coisas. Como é que nós devemos suportar? Como é que nós não vamos perdoar? Né? Como que nós não devemos perdoar se nós queremos perdão? Se nós queremos que alguém nos perdoa, que Deus nos perdoa, que as pessoas reconheçam, que Deus reconheça, né, que nós precisamos, que nós somos fracos, nós somos isso, somos aquele outro, somos miserável, né? Então nós temos que reconhecer que o nosso próximo, nosso irmão, nosso semelhante, ele tem as mesmas fraquezas, como ali está escrito em livro de Elias, né, livro de Reis, que a respeito do profeta Elias, que ele tinha as mesmas paixões do que nós. Ele tinha as mesmas paixões, assim como ele tinha as mesmas paixões, ele tinha as mesmas fraquezas. Como ali a gente pode ver que ele até chegou, né?
chegou a se esconder na caverna, chegou a deitar debaixo de uma árvore, né? Uma árvore para que ali que viesse cair pelo menos um galho daquela árvore que viesse morrer pelo desespero, né? Porque ele tinha fraquezas na sua carne. Não era só um momento de espiritualidade, mas tinha necessidade da sua carne. Assim, nós temos necessidade em nossa vida, em nosso coração. Nós temos necessidade e assim nós temos que reconhecer que o nosso próximo, nosso semelhante, nosso irmão, aquele que está do nosso lado, também tem necessidade. Também precisa que nós reconhecemos que ele erra. Assim como nós erramos, que eles erram também, né? Assim como Jesus reconheceu que nós somos errantes, que nós clamamos por justiça, nós pedimos perdão, assim nós temos que reconhecer se nós temos o mesmo Espírito do Senhor, se nós temos o mesmo Espírito de Deus na nossa vida. Eu quero orar com você nessa noite, eu quero orar, e eu não sei se eu vou continuar com esse estudo, mas é bom a gente falar de algo, falar de perdão, falar de tantas coisas da palavra de Deus, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela é um conteúdo, a palavra de Deus ela é eficaz, é fiel e verdadeira, a palavra de Deus é completa, a palavra de Deus é uma estrutura na minha e na tua vida, e nós precisamos aprender no dia a dia. Nós precisamos a cada dia, a cada momento, nós precisamos que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, através da sua misericórdia, através da compaixão que ele tem pelas nossas almas. Nós queremos ter o nosso coração limpo, o nosso coração puro. Nós queremos algo de Deus na nossas vidas, que nós desejamos isso também para o nosso próximo, para o nosso irmão, para o nosso semelhante, porque senão nós vamos pregar para as almas pela obrigação, por interesse, como disse o apóstolo Paulo. Há 5 tipos de evangelho pregado, ele disse, mas 4 ele descartou. Há um por inveja, outro por ciúme, outro por interesse, outro por ganância. Mas ele colocou um e disse assim, ó, mas nós passamos menção e pregamos a palavra por amor. É aquele que sabe perdoar, aquele que sabe amar, aquele que considera o seu próximo, o seu irmão, o seu semelhante, como a si mesmo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, oh Pai, obrigado, meu Deus. Que palavra, Senhor. Que palavra maravilhosa o Senhor coloca em nosso coração, meu Deus, a cada dia, a cada momento. E precisamos disso, sim, Senhor. Precisamos de um reconhecimento em nossas vidas, em nosso coração. Assim como o Senhor reconhece a cada dia, mas o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. Se o Senhor não encontrar justiça em nosso coração, não há obra perfeita. Não há como o Senhor nos perdoar, não há como o Senhor operar em nossas vidas. Mas se o Senhor encontrar, então verdadeiramente o Senhor está conosco. Verdadeiramente o Senhor não bateu em vão em nosso coração, mas o Senhor encontrou a porta aberta. Que nós possamos abrir a porta ainda hoje e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis aí o meu coração, eis a minha casa, como diz aquele hino, entra na minha casa. Pode entrar, Senhor, entra na minha casa, entra na nossa casa, entra no nosso coração. E não vamos se envergonhar, porque verdadeiramente há obras de justiça. Há perdão em nosso coração. Há uma consideração, meu Deus, pelos necessitados, por aqueles, quem sabe, que nos pede oração no dia a dia, se humilham, pede, meu Deus, perdão. E o que nós estamos fazendo se nós não perdoar, se nós não amar, se nós não considerar, se nós não tiver sinceridade em nosso coração de dar um abraço para esse semelhante?
Oh, calabacendei. Dar um abraço pelo teu Espírito Santo. Oh, Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus.